Opa! Mais um corte do Recovery Resenha. Eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante pra gente. Vai ter o Enhanced Games em Las Vegas, que são os jogos que o suco é permitido. Já começou a ter, tiveram alguns eventos teste, algumas provas que a galera nadou, inclusive nadou, a gente vai falar da natação agora, e a gente viu os benefícios e os malefícios do uso no esporte de alto rendimento, né? A gente viu que teve um recorde que foi batido, e teve outro que não foi. E um cara longe, que ficou muito longe, na verdade, e um cara que você olha completamente deformado, pensando em um corpo de um nadador. Sim. Você chegou a ver alguma coisa mais sobre isso? Vi. Eu achei interessante, assim, do ponto de vista de curiosidade, eu achei interessante. A minha maior preocupação, e talvez um disclaimer que eu gostaria de fazer sobre isso, é que eu não gostaria que o Enhanced Games, sendo bem sincero, fosse algo que ficasse muito grande. Sim. Qual que é a minha preocupação? Imagina você é um menino de 15 anos, você tá ali nadando, e você começa a descobrir que a única forma de você tornar campeão do negócio é comprometendo a sua saúde. Como é que seu pai ia ficar contra isso, sua mãe ia ficar contra isso, e como que ia ficar a imagem do fator esporte do ponto de vista social? Eu tenho essa preocupação muito grande. A gente falou mais cedo que esporte é a melhor coisa que existe para a saúde. Será que a gente precisa fazer uma troca muito grande para falar que o cara necessariamente precisa abdicar da própria saúde de forma muito importante para poder ser campeão olímpico? Campeão olímpico, né? Campeão do Enhanced Campeão desses jogos, né? O que é a questão aqui? Eles são comerciais, eles batem muito forte, né? A divulgação é muito grande, né? Muito grande. Mas se a gente for ver, primeiro, o australiano, que é o Magnussen, esse cara nadava muito, ele era para ter sido campeão olímpico em 2012, foi uma fatalidade ele ter perdido ali o 100 livre pro Nathan Leader. Se tivesse nadado 100 vezes aquela prova, ele tinha ganhado. Só que imagina um cara desse e receber uma proposta de $1 milhão se ele batesse o recorde mundial de 50 livre. Ele não era muito bom de 50 livres, cara. Não nadava 50 livre muito bem. Ele nadou bem mais alto do que ele conseguiria fazer. E aí, talvez, venha uma primeira prova de conceito, talvez você vai saber mais do que eu quanto a isso, cara. Mas na natação, a hidrodinâmica importa muito. E o cara que é muito respondedor do ponto de vista de ganho de massa muscular, talvez não seja tão interessante ele usar muito esteroide. Porque ele vai ganhar mais força, mas ele tem que carregar mais esse músculo que ele teve. A tendência de você afundar um pouco mais. Maior. Tanto que colocaram 2 trajes no cara. 2, não foi um. Colocaram 2 trajes e além do uso do esteroide, tem o traje. Que o traje não pode desde 2008. Exato. Depois de 2009 que tirou. 2009, depois do Mundial de Roma, que todas as provas praticamente bateram o recorde mundial. Que foi o do Cielo. Sim. E aí depois não pode mais. E agora pode o esteroide e o traje. Exato. Então já são 2 fatores a mais. E você podia usar um traje só, né? Exato. Usaram 2. Então essa é uma questão. Tanto que o Golomev, que nadou abaixo do recorde mundial, ele é um cara mais magrinho, ele é mais slim, você olha o perfil dele, ele é mais slim. Então talvez esse cara vá responder mais do que aquele cara que pega mais massa muscular. O corpo responde mais ao ganho de massa do que ao ganho da capacidade física, né? Exato. Capacidade física. E que são 2 variáveis, uma coisa é você ganha músculo, outra coisa é você ganha capacidade física. Que são, não necessariamente, no começo as duas correm juntas, né? Uma hora elas podem se separar ou não, depender do seu perfil genético. Então, essa é uma das questões. Essa história de estamos com acompanhamento médico ok, tá. Tem que falar, né? Claro. Mas pensando que lá que a gente tinha conversado até mais cedo, o fator de risco cardiovascular demora anos para apresentar. Às vezes fica hipertenso agora, a consequência da hipertensão é daqui a 20 a 25 anos. Então, agora esse cara não vai ter nada, ele vai ganhar o Enhanced Games, vai ganhar $1 milhão. E daqui a 20, 25 anos ele vai ter a complicação. Será que a gente vai ficar aceitando complicar 6, 7 gerações de atletas para isso? Mas eu acho que o Enhanced Games, cara, ele trouxe uma coisa muito interessante. É um debate muito interessante. Por que ele trouxe? Possibilidade de atleta ganhar dinheiro. Sim. E isso, não, tem que ter amor pelo esporte. O Golomev, ele teve uma coisa que ele falou que o Golomev ele era 4º do mundo, se eu não me engano, que o cara que nadou para 20,89.
Ele falou assim, eu nunca pensei que eu poderia ganhar isso de dinheiro, que ele ganhava algo proporcional a 4, 5 mil reais por mês. O cara era o quarto melhor do mundo no que ele fazia. Ele ganhava proporcional a 4 a 5 mil reais por mês. Se você for quarto melhor do mundo de qualquer coisa, pô, é muito possível que você ganhe mais dinheiro do que isso, né? E atletas são não só no Brasil, como no mundo de forma geral. Se você tirar o fenômeno futebol americano, basquete, e alguns pontos e alguns países. Beisebol, hoje em dia nos Estados Unidos. Os caras não ganham bem. Não. E assim, o Comitê Olímpico vai ter que começar a debater, as sociedades esportivas vão ter que começar a debater, os times vão ter que começar a debater, e as empresas vão ter que começar a debater para esses caras ganharem bem, para o esporte continuar sendo um atrativo financeiro. Nos Estados Unidos tem um fenômeno muito grande do atleta, ele é atleta universitário, aí ele não pode ganhar nada enquanto ele é atleta universitário. Ele vai para uma Olimpíada e depois ele vai trabalhar, porque ele não consegue se sustentar depois sendo atleta. Nos Estados Unidos, que é uma potência olímpica, imagina no resto do mundo. Então acho que o Enhanced Games vai começar a dar essa cutucada. E ele tá dando essa cutucada, olha, aqui o atleta vai ganhar. E vai ganhar bem. E vai ganhar bem. Pô, $1 milhão de dólares? $1 milhão de dólares? O cara garantir a vida dele, né? Exato. Se ele bater 2 vezes, imagina. Pô, então, Exato. eu acho que essa é uma coisa. Agora teve um atleta, um britânico, que ele nadava top 3 do mundo no 50 livre, que ele vai competir o Enhanced Games também. Então, é legal de ver. Aí falar, não gosto de ver? Não, cara, eu acho interessante. Eu vi o documentário, eu assisto e tudo, eu vejo. Mas me preocupa, assim, me preocupa muito. A proporção que pode tomar é mais preocupante do que o prazer de assistir, né? Sim. Como a gente gosta de esporte. Talvez como profissionais de saúde a gente fica preocupado com isso. Mas eu acho que essas cutucadas que o Enhanced Games está dando, elas são interessantes. Eu acho que se não tivesse isso, a gente nunca teria dado essa cutucada nesses comitês internacionais quanto a... Não que não necessariamente o Comitê Olímpico Internacional tenha a capacidade de pagar uma pessoa, ele não tem. Mas se começar a atrair um patrocinador para ele pagar uma equipe e tudo, pô, às vezes o patrocinador tem esse dinheiro, começar a fazer essa estrutura para gerar para o atleta começar a receber bem. Porque assim, atleta profissional, meu amigo, os caras são impressionantes. A gente acha que a gente sabe o que é um atleta profissional treinando, né? Não sabe. Não tem a menor ideia, eu acho. Para ter uma ideia de proporção, assim, uma pessoa entre 30 e 40 anos, se ela tiver um VO2 máximo acima de 49, é uma pessoa que ela está no grupo superior da população. Então tem o muito ruim, o regular, o bom, muito bom, o excelente e o superior. Ela está no superior se ela tiver acima de 49. Só pra galera entender, o que é o VO2 máximo? O VO2 máximo é uma forma de a gente medir capacidade física. Tá. De forma assim, eu meço altura em centímetros, massa em quilos. Capacidade VO2 física. máximo é uma forma de eu medir em ml por quilo por minuto, é a forma que eu meço o quanto de oxigênio seu corpo consegue consumir. Esse proporcional é quanto você consegue captar pelo pulmão, o quanto seu sistema cardiovascular consegue bombear para o seu músculo e o quanto o seu músculo consegue utilizar. Tá. Às vezes você tem o pulmão muito bom e o coração muito bom, só que o seu músculo não utiliza, porque não tem um aparato enzimático que não foi treinado para isso, então ele não tem capacidade de utilizar. Então, esse valor fixo, 49 de VO2 máximo. Um paciente com um transplante cardíaco, ele tem que ter um VO2 máximo menor do que 12. Tá, para ele ser... eletivo para o transplante cardíaco. Então, 12 é o transplante cardíaco, um paciente com insuficiência cardíaca importante, grave, e um superior da população, 49. O Blumenfeld, que é o campeão olímpico do triatlon, que é aquele cara que já ganhou o Mundial de Ironman. Um dos melhores triatletas do mundo hoje em dia. A bizarro. Chuta o VO2 máximo dele. É acima de 90. 103, cara. 103. Isso quer dizer que um cara no grupo superior da população, do ponto de vista de capacidade física, ele está mais próximo do paciente com transplante, do que está indo para o transplante, do que do Blumenfeld. Bem mais próximo, né? Muito mais próximo. Então, assim, a gente não está próximo do atleta profissional. Esse cara é um absurdo de capacidade física. É um absurdo. Só que a gente pensa que a gente está próximo, porque a gente treina e tudo, mas esse cara é um absurdo. Então esse cara tem que ser valorizado. Sim. Esse cara vale muito. Esse cara, ele vale muito para exemplo para crianças. Eu acho que tem uma coisa no Brasil muito legal, o fenômeno Guga na década de 90, começo dos anos 2000. Tanta gente começou a jogar tênis por causa desse cara. Então, o atleta tem muito valor para a população, então a gente tem que dar valor para isso. Entender que um atleta é um cara que não vai trabalhar para sempre como atleta.
Não, é um período curto de Esse vida. cara precisa. Do alto rendimento, né? É muito difícil. Depois dos 35 anos é muito difícil você sustentar um cara. Por exemplo, a gente começa a trabalhar, a gente começou a trabalhar ali com o comecinho dos 20 anos. Sim. A gente pretende trabalhar até os 60 e tal, ali, e, mantendo o nosso auge, vamos dizer assim. O atleta no 35, acabou. Sim. Alguns vão um pouquinho mais, alguns vão menos por lesão, por outros motivos. Então, esse cara tem que ser muito valorizado. Tem. E, por exemplo, você estava falando sobre o Blumenfeld, eu falando sobre o triatlo mesmo. Tem muito triatleta pró no Brasil que saiu do pró porque ia ganhar mais dinheiro com patrocinador, com marca, com outras coisas, sem ser o esporte, voltando para o amador. Sim. Porque o amador hoje, da forma que está sendo valorizado o esporte, influenciador e tudo mais, Vende mais. Vende muito mais. E não faz muito sentido. Quer dizer, pensando no esporte profissional, pensando no esporte em si, não faz muito sentido. Sim. É uma coisa que... E aí desvaloriza, né? Total. Então você tá... uma coisa que eu tava vendo um dia. É muito estranho eu conseguir influenciar mais natação, sendo que eu nado muito pior do que um cara que é um nadador profissional que é muito bom para isso por causa de rede social, por exemplo. Esse cara tem que ir para isso, né? As empresas têm que começar a olhar para eles e tudo, para esses caras ganharem com isso, né? Sim. A universidade trazer atleta para dentro do sistema universitário também, né? Para esse cara, olha, ok, eu terminei minha carreira aqui, mas eu tenho uma formação em X, Y, Z, eu vou conseguir fazer alguma coisa depois disso. Então, você tem um estímulo para continuar treinando. Não tem aquela coisa do cara de 16, 17 anos no Brasil, ou ele vai estudar, ele vai virar atleta profissional. É muito raro ele fazer as duas coisas. Uhum. Tem um ou outro que consegue. Teve o exemplo do Marcos Macedo, que fazia medicina e foi para a Olimpíada. Uhum. Mas é raro, a gente não tem como exigir isso de uma pessoa. Então, o sistema, hoje a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre saúde, então o sistema tem que valorizar isso. Eu acho que esse tchum do... Cara, tem uma coisa que eu acho boa do Enhanced Games, eu acho que é essa. Eu acho que é aquele coisa, não, eu vou entender cientificamente isso. Eu tenho ressalvas. Tanto que o cara faça uma publicação bem feitinha, em revista científica e tudo, eu acredito só desse jeito. Se o cara, não, eu fiz o eco aqui, tava tudo jóia, viu? Tava. Eu também, minha franja é loira também, eu vou falar essa mesma coisa.